E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++, e hoje nós vamos resolver um exercício. O exercício que nós temos para hoje é esse. Faça um programa em C++ que seja capaz de calcular e exibir na tela o resultado da seguinte expressão. E aí, pessoal, nós temos uma expressão aqui que é bem grande. Observe, nós queremos somar todos os números inteiros de 1 até 100. Então, eu quero somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até mais 100. Observe, né, que é uma conta grande, e a gente fazer essa conta da forma tradicional, sem usar a estrutura de repetição, seria um pouco difícil. Eu teria que escrever uma conta, né, bem grande. Eu teria que escrever todos os termos da conta, usando o símbolo de mais, e ficaria um negócio meio ruim, meio grande para estar fazendo. Hoje nós vamos fazer isso, então, usando a estrutura de repetição que é mais adequado. Vamos lá, então, para o nosso código. O caminho que nós vamos seguir para resolver essa questão é: nós vamos usar duas variáveis. Vamos pensar numa variável i e uma variável para armazenar a soma. Tá? A ideia é que a minha variável i ela vá assumindo os valores dos termos da minha expressão, ou seja, i vai ser 1, depois ele vai passar a ser 2, 3, 4, 5, até 100. E o objetivo dessa minha variável soma é que nela eu consiga armazenar o resultado da soma de todos os termos, de todos os valores de i. A ideia é que soma inicialmente vai começar com 0 e a minha variável i inicialmente vai começar com 1. E eu vou repetir várias vezes o seguinte processo. Eu vou acumular na variável soma o conteúdo da variável i e depois eu aumento i. E esse processo se repete, observem. Eu vou pegar o valor da variável i, vou acumular em soma. Então, a soma vai passar a ser 1. Aí, então, eu aumento a variável i. Ela era 1, passa a ser 2. Eu vou adicionar na minha variável soma o valor de i. Então, a minha soma passa a ser 3 agora. E o meu i aumenta em 1. Então, o i passa a ser 3. Eu vou acumular na variável soma o valor de i. Então, a minha variável soma passa a ser 6 agora. Então, eu aumento 1 na minha variável i. Ela passa a ser 4. Eu acumulo em soma o valor de i. Então, ela passa a ser 10. Observe, gente. Se eu seguir esse processo, no próximo passo aqui, né, i passa a ser 5, e aí eu acumulo ele na minha variável soma. Observe, se eu for seguindo esse processo, i aumentando 1 na variável i, e somando a variável i na minha variável soma, no final eu vou ter a conta que eu quero, que é 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até mais 100. Certo? Vamos, então, fazer isso no código aqui. Ó. Vamos lá. Eu posso usar, pessoal, a estrutura de repetição que eu quiser para fazer essa questão. Ou while, ou for, ou do while, qualquer uma delas. Nesse caso, eu vou começar fazendo com o comando while. Certo? Então, eu vou criar uma variável i e vou começar ela com 1, inicializar essa variável com 1. E eu vou criar uma variável soma. Eu vou inicializar essa minha variável com 0. E aí, eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou fazer uma repetição. Ó. Enquanto a minha condição vai ser, a minha repetição vai repetir enquanto a minha variável i for menor ou igual a 100. Aqui dentro do bloco da repetição, vai ser aquilo, né, que vai ser, os comandos que serão repetidos, vão ficar aqui dentro. E, por enquanto, eu vou colocar apenas isso. Ó, cout i e um espaço apenas. E vou colocar aqui um i++ para aumentar 1 na minha variável i. Vamos testar esse código, gente, do jeito que está aqui. Atenção, ele ainda não está resolvendo a questão. Ele ainda não está fazendo a soma que eu queria. Mas já dá para a gente ver alguma coisa. Eu errei aqui em cima, né? Eu deveria ter colocado uma vírgula, eu coloquei um ponto e vírgula. Consertei, vamos compilar o código. Vamos lá, vamos olhar para o que o programa fez aqui. Ó. O programa mostrou na tela 1, 2, 3, 4, até 100. Então, observem. A gente está percebendo que cada vez que eu estou entrando dentro desse bloco de repetição, cada vez que eu chego nessa linha aqui, a variável i tem um valor diferente. Na primeira vez que entra aqui, a variável i está valendo 1. Da segunda vez que entra aqui nessa repetição, a variável i está valendo 2. Depois ela passa a ser 3, 4, 5, até 100. E aí, ao invés de escrever uma coisa na tela, ao invés de dar um comando de cout, eu vou fazer simplesmente isso, gente. Eu vou acrescentar na minha variável soma o que ela tinha mais o i. Aqui já estou acrescentando coisas na variável soma. Uma forma mais simples de acrescentar uma coisa na variável soma é usar o operador de atribuição por adição, atribuição composta.
Soma mais igual I. Dessa forma, eu estou fazendo o cálculo que eu preciso já. O computador fica repetindo aqui, acrescentando toda vez que ele passa nessa repetição, ele adiciona na variável soma o conteúdo da variável I. Exatamente aquele processo que eu mostrei aqui no início da questão. A gente fez exatamente aquilo. Se eu testar o meu código, será que ele vai escrever o resultado na tela? Vamos testar? Ó. Pressionei F11 e a gente viu que o programa não escreveu nada na tela. Certo? Ele não escreveu nada na tela, por quê? Porque simplesmente eu não mandei escrever nada ainda. Esse processo de repetição aqui, ele apenas calcula a soma. Ele fica repetindo e somando coisas à minha variável soma. Agora eu preciso, depois que essa repetição terminar, isso fora da repetição, não dentro dela, viu pessoal? Fora da repetição, eu vou exibir na tela a minha variável soma. Pressionei F11, vamos testar o código. E aí o programa escreve na tela 5050. Então, o resultado daquela expressão, dessa expressão todinha aqui, é 5050. Certo, pessoal? E assim, tem outras formas, né, de resolver essa questão. Eu poderia fazer usando outras estruturas de repetição. Certo? Se eu quisesse simplificar aqui um pouco, eu poderia fazer assim. Eu talvez tirar o bloco, tirar esse I++ daqui e talvez colocar um I++ aqui. Certo? Que aí, lembrando, né, a ideia desse operador, quando eu coloco um operador de incremento aqui pós-fixado, ele vai acabar, né, fazendo primeiro a atribuição composta aqui na variável soma, ele vai acrescentar o I na variável soma, e depois que ele adiciona o I na variável soma, ele faz o I++, ele faz o incremento para a gente. Então aqui ó, vai funcionar da mesma forma. Tá, vou pressionar F11, e ali o programa exibiu na tela 5050. Apesar de que dessa forma aqui o código fica menos legível, né? O interessante seria a gente deixar as duas linhas que eu deixei anteriormente. Eu poderia ainda usar outra estrutura de repetição, uma estrutura for, por exemplo. Se eu for usar a estrutura for, eu poderia tirar a declaração da variável i daqui de cima e eu poderia fazer uma coisa assim. For int i recebe 0, enquanto i for menor ou igual a 100, i++, e aqui dentro eu faço a minha variável soma, recebe o que ela tinha, mais o i. Como dentro do comando for eu coloquei apenas um comando, o bloco aqui é desnecessário, né? Não coloquei o bloco. Essa repetição vai fazer o cálculo para mim. A variável soma no final vai ter a soma de todos os números que eu quero. E o programa finalmente exibe a soma na tela. Vou pressionar F11 para a gente ver o resultado. E está aqui, o programa exibiu na tela os mesmos 5050. Pessoal, então o que tínhamos para hoje era isso. A gente resolveu essa questão aqui, uma questão simples, usando duas estruturas de repetição, para demonstrar como que a gente usa, né, uma variável para acumular resultados. O ponto-chave dessa questão foi mais ou menos isso. A gente, em situações que eu preciso somar valores e ir acumulando em uma variável, a gente precisa declarar a variável lá em cima, iniciar ela com o valor que ela deve, no caso nosso aqui foi 0, né? Inicializei essa variável com 0, a variável soma, e fomos fazendo o processo acrescentando coisas nessa variável. Um dos usos, né, de repetição é esse, a gente usar uma variável para ir acumulando valores. Certo? Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos resolver mais um exercício de estrutura de repetição.